tá? Eu vim aqui para adorar. A Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que como o pastor me vê como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Quem pagou isso foi eu, o pastor da igreja que pagou. E pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como quem é não. A lei de Jesus, ela é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a lei de Jesus. A paz do Senhor, povo abençoado e querido de Deus. Vamos falar sobre um acontecimento que está em destaque na rede social, sobre um pastor que convidou uma pregadora e cantora para um grande evento. Trata-se da cantora e pregadora Vitória Souza. E no desfecho desse trabalho, aconteceu polêmicas e tudo. Então, você vai ver o comentário sobre tudo isso que aconteceu. Um comentário do pastor Gessé Ferreira, pregador ali de Brasília, Distrito Federal. Também o nosso pastor Marinaldo, do CA de Seta, ali de São Geraldo, também vai fazer o seu comentário. E nós estaremos fazendo uma conclusão e nós queremos a sua participação. Você também vai fazer o seu comentário. É muito importante esse acontecimento. Com todo respeito ao pregador, com todo respeito ao pastor da igreja, a cantora, mas estaremos falando para que venha enriquecer a nossa postura como servos e servas de Deus aqui nessa terra. Então, nos acompanhe e no final estaremos fazendo uma conclusão, mas esteja presente. Siga o nosso canal, compartilhe, se inscreva, porque cada dia tem matérias maravilhosas. Que Deus seja contigo, continue conosco para que você possa estar ciente de tudo o que aconteceu. Então fique aí acompanhando o vídeo. Quantos vieram para adorar Jesus aqui nesse lugar? Queridos, eu quero deixar algo claro aqui para vocês. Eu não vim aqui como estrela, eu não vim aqui como artista, eu não vim aqui como um produto. Eu vim aqui para adorar Jesus. Aqui é um culto. Amém? E quem me acompanha aqui? Deixa eu ver quem me acompanha. Glória a Jesus, que bênção. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração. E foi passado um cronograma para mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos, porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou. E é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos, porque pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo pra gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo, tá bom? Então eu quero dizer pros irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou um cronograma, depois mudou, tá? Eu vim aqui pra adorar, a Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que como o pastor me vê como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus, vai com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo o escândalo que aconteceu, o pastor não ia trazer. Ele nos perdoa, tá, filha? Nós queríamos era a irmã, tá bom? Nós não ia trazer ela para a nossa igreja. Muitos obreiros, mas quem pagou isso foi eu, o pastor da igreja que pagou. E pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como quem é não. A lei de Jesus, ela é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a lei de Jesus. Fio, tira ela, irmão. Paguei. 3 mil, tchau, fio. Deixa. Levante as suas mãos aos céus. Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em Brasília, no Distrito Federal, com o pastor Gessé Ferreira, um expoente da palavra de Deus, um pregador que tem a sua agenda aí enriquecida em todo esse país, recebe convite ali para ministrar na Europa e Estados Unidos, e é um grande amigo, um grande companheiro. E eu admiro muito a sua postura ainda de um obreiro jovem, mas que tem um bom entrosamento com os pastores presidente, defende o evangelho com muito afinco, a classe pastoral. E eu achei interessante de algo que está rodando na rede social, você pode procurar, que você vai ver a entrevista do pastor Gessé Ferreira, falando acerca de uma pregadora e cantora
Vitória Souza. Quando a Vitória Souza, ela perde o controle e discute com o pastor presidente da igreja, diz que não vai cantar, se sentiu ofendida, e houve muitos comentários, crítica a ela, crítica ao pastor, e o pastor Gessé tomou uma posição que está aí bombando nas redes sociais, quando ele defende, né, a classe pastoral, a postura do pastor e o comportamento daquela cantora, que poderia ter sido, né, mais ameno, ela poderia ter relevado um pouco. E eu me lembrei, pastor Gessé, de uma cantora quando foi cantar na igreja que eu pastoreio, e ali veio uma senhora que se diz profeta e profetizou palavras duras para aquela cantora. Sim. E eu observei todo aquele cenário, como ela reagiria, por ela ser uma cantora assim de nome, mas aquela cantora disse: irmãos, ore por mim. E pegou o microfone e Deus usou ela de uma maneira linda. Então, quando a pessoa tem aquela postura de humildade. É diferente. Então você pode seguir o canal do pastor Gessé Ferreira e você vai ver esse comentário. Mas eu estou aqui muito agradecido ao pastor Gessé pela postura dele de um obreiro. Nós chegamos aqui em Brasília, estamos indo ali para Goiânia. O pastor Ruimar Fonseca me recebeu, me levou para o hotel e tudo. E o pastor estava com a sua agenda, estava viajando, voltou, tinha o aniversário do seu filhinho, e hoje ele já tomou uma posição, está comigo, me dando todo aquele apoio. Eu gostaria, pastor Gessé, que você falasse para esse público aqui acerca da postura dos obreiros, dos cantores também, porque a gente vê, por exemplo, existe pregadores, pastor Gessé, que eu não convido para pregar na igreja, eles têm um nome muito grande na mídia, mas a gente vê que são pessoas assim, presunçoso, Falta de respeito. são as pessoas que não respeitam o altar, chega numa igreja, ele passa por cima, né, da autoridade pastoral, ele quer se achar o dono da igreja e tudo. Isso está acontecendo muito. E eu vejo o senhor como um jovem pastor, um homem que respeita muito esse princípio. Eu gostaria que você falasse acerca do itinerante, do pregador, do próprio pastor da igreja e também dos cantores, e deste caso que está aí muito notificado na internet, dessa pregadora Vitória Souza. Com vocês. Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Gessé Ferreira. Estou muito feliz de estar com o pastor Everaldo Novaes, um amigo do estado do Pará, pastor presidente de campo. E pastor, estava num podcast, né, falando sobre a Bíblia, e alguém citou: pastor Gessé, o que o senhor acha sobre a Vitória Souza? Como eu disse no podcast, eu não posso dizer sobre ela de forma pessoal, pois eu não a conheço. Mas eu posso dizer aquilo que veio à mídia. O que veio à mídia, eu tenho certeza que a assessoria do pastor vai soltar o vídeo para vocês do comentário que foi feito sobre o assunto. Olha, você não conhece não, Gessé? Eu não conhecia até os escândalos chegar até a mim. Uma das coisas que eu vi foi um desabafo em cima do altar. Chegar num evento, dizer que não vai pregar porque o pastor falou isso e isso dela, e ela não concorda com isso, e pegar o microfone para desabafar, dizendo que eu não vou pregar nesse evento porque o pastor me chamou disso daqui, porque o compromisso de Deus é com a noiva. E quando ela expôs ali o pastor, ela expôs ela mesma, né, dizendo assim: o pastor me chamou de produto. De fato, quem cobra é um produto. Imagina agora, Gabriel, tanto de gente que estava ali para receber de Deus, que saiu daquele culto frustrado com a igreja. Ela não entendeu que a vida dela não é o centro. Existem pessoas ali que foram para receber de Deus. O que ela deveria fazer? Ser humilde o suficiente, pregar a palavra no tempo que o pastor lhe propôs, e descer. Se ela não quisesse voltar mais naquele evento, ela não voltava, cortava o vínculo. Eu vi um comentário dela que disse assim: moça, por que você não coloca nos seus vídeos a palavra e você fica fazendo assemelhações de coqueiro, de iPhone, dessas coisas? Aí ela falou assim: porque a palavra de Deus não dá tanto engajamento, não dá ibope. E de fato, a palavra não dá engajamento para quem quer engajamento do público humano. Mas a palavra, sim, ela promove o crescimento do reino. A gente tem que orar. Eu não posso falar dela de forma pessoal porque eu não a conheço, mas eu posso falar do que veio até a mídia. Então, gente, nós temos que orar para que esses escândalos acabem, né? Ela estava em um determinado evento e quando o pastor pediu para ela um tempo para ela pregar, ele falou assim: pregue somente esse tempo. Ela ficou um pouco alterada, dizendo que o pastor deu pouco tempo para ela. Ele falou: não, faça o que eu estou lhe mandando porque eu lhe paguei. Você, para mim, não passa de um produto. E ela ficou alterada e falou, em cima do altar, desabafando: gente, eu não vou pregar porque o pastor me chamou de produto e tudo mais.
E nisso ela esqueceu do contexto. O contexto que, independente das dores, independente dos traumas que ela tem uma missão na terra. E a missão está relacionada à noiva que houve. Deus ele tem compromisso com a sua palavra e com a noiva. Independente do que ela passou naquela noite, da viagem que ela teve, se ela teve um descaso com o pastor, ela tinha que respeitar aquela liderança como um santo homem de Deus, porque eles estavam ali, pagou para ela ir, deu todo o cachê dela, fez tudo que eles pediram, que não é barato, eles pedem muitas coisas, né? E a igreja estava esperando, porque a igreja queria ouvir ela pregar. Como o pastor disse, ela tinha que ter pelo menos a simplicidade de dizer, gente, eu estou aqui para pregar, eu vou pregar. Se é 30 minutos, eu vou pregar 30 minutos. Depois, se ela não quisesse mais, ela não voltava àquele lugar, não voltava àquela cidade. Ela fazia o que ela queria, mas ela não respeitou isso, não pregou, foi embora, saiu discutindo, falando alto, ela, a assessoria e o pastor de cima do altar falando com ela. E aí acabou com uma página muito famosa no Instagram, pegou um corte desse podcast, eu falando disso e soltaram na mídia, o trem estourou. E muita gente realmente aprovou o comentário, porque o que eu vou dizer para vocês aqui, repito, a obra de Deus, ela tem um dono, e o dono dessa obra se chama Jesus Cristo. Ele é o único que dá vida pelas ovelhas. E nós temos que respeitar quem Deus escolhe na terra. Eu não estou falando nem do pastor e nem estou falando dela, eu estou falando sobre o compromisso do homem de Deus. Aquele homem de Deus, ele fez aquele evento esperando com que ela respeitasse o evento, respeitasse o tempo, pois ele respeitou ela, ele pagou adiantado. Ela pediu adiantado, pastor, a oferta, ele pagou adiantado, e ela chegou na hora, não pregou, foi um descaso, o povo ficou sem pregador, em cima da hora, não teve a cumplicidade de pelo menos avisar, pastor, não estou bem, não vou pregar, antes para o pastor se virar contra o pregador, não. Em cima do altar ela desabafou. E eu quero dizer aos jovens pregadores, aos itinerantes, aos cantores, gente, quando se trata de evangelho, nós não somos artistas, nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Quando se trata de reino, a gente não está aqui para ser visto. João Batista um dia foi visto com um grande ministério. E quando ouviram João Batista, quiseram saber quem é ele, é o profeta, é o Cristo, é o Messias. Ele falou, não sou não. Então diga quem tu és para nós podermos responder àqueles que nos enviaram. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta, né, Isaías. Então João Batista esqueceu o seu nome e revelou o seu propósito. O que essa geração está precisando é diminuir para que o Senhor cresça. Outrora alguém falou assim, João Batista, aquele que tu deu testemunho tá batizando lá no Jordão e tu tá aqui nas águas de Enon, e aí como é que vai fazer? Ele falou, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Em todo o tempo eu vejo no ministério de João Batista ele se diminuindo para que Deus pudesse crescer na vida dele. Mas quando Jesus foi dar testemunho de alguém, Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, não houve um maior do que João Batista. Olá, pastor Everaldo, neste momento tão especial, sobre o assunto em pauta, primeiro cumprimentá-lo. O senhor é uma pessoa muito digna e o seu canal tem alcance de milhares de pessoas. Quanto ao assunto em pauta da cantora ou pregadora e o pastor, eu vejo que houve precipitação de ambos. O pastor, pelo motivo, não sei, de ter pronunciado chamando de produto, não foi sábia a palavra, não. É porque pode ter falhas na pregadora, sem problema, mas, de certa forma, ela custou um preço alto, que foi o sangue de Cristo, Sobre a contratação de pregador e cantores, isso vale muito de quem está contratando para vir. E às vezes você chama um preletor e você pode delimitar, você tem 40 minutos, tem 30 minutos. Isto é de competência do presidente. Ele pode muito bem fazer. A única falha foi na precipitação de palavra. E na pregadora foi a falta de humildade. Ela tinha motivos, mas não tinha razão para fazer isso. Ela tinha motivo para se sentir assim, mas não tinha razão. Uma vez que a gente expressa a nossa razão, a gente perde o direito, embora tendo motivo. A humildade, adiante da honra, vai a humildade. Essa é a minha fala. Deus abençoe o pastor Everaldo e todos que estão aqui no seu canal, que seja grandemente abençoado. Então agora, depois de nós ouvirmos o pastor Gessé Ferreira, um expoente da palavra de Deus, o grande mestre pastor Marinaldo, nós vamos fazer também as nossas conclusões. Quanto à polêmica,
o que aconteceu entre o pastor e a cantora Vitória Souza, sei que cada um tem seu ponto de vista e eu também gostaria de expressar o meu. Não sei o que aconteceu nos bastidores para gerar tanto conflito. De um lado, um pastor, uma multidão de fiéis do outro lado, na expectativa de um mover de Deus gerado pela palavra e pelo louvor. Em sequência, a liturgia do culto, um tempo devido para a conclusão de toda a programação. O pastor limitando, então, o tempo da pregadora oficial, Vitória Souza, que não é comum, né? Quando nós convidamos um pregador, uma pregadora, naturalmente dá aí um tempo de 45 minutos a 1 hora. E nós vemos que o pastor limitou o tempo de 30 minutos. Então nós vemos aí, em seguida, o pastor, acho que aborrecido, eu não sei, como eu disse, o que aconteceu nos bastidores, mas a gente vê um pastor aborrecido, dando oportunidade para a cantora, mas determinando o tempo de 30 minutos, até aí tudo bem, mas em sequência chamando ela de produto, uma expressão dura. E o resultado disso gera constrangimento na cantora convidada, que naturalmente, desabafando publicamente, que não é um produto e que por isso ela não iria pregar. A Bíblia, ela é enfática em dizer em Provérbios capítulo 15, versos 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, o nobre pastor, ele não foi bem sucedido na sua colocação quando chamou a convidada de produto. Como já disse, não sei o que aconteceu nos bastidores, mas o que todos vimos foi um pastor alterado, agredido a cantora com palavras duras, em sequência a cantora se sentindo ofendida com tais palavras. E, naturalmente, a igreja foi quem mais sofreu, porque estava desejosa de receber a ministração pela pregadora convidada. Sei que muitos ficaram escandalizados, mas isso acontece entre nós, mortais, seres humanos. Mas fica aqui a minha colocação, e acredito que com a essência pura da palavra de Deus. O pastor pode, às vezes, tomar atitude precipitada, a gente entende, e a cantora também. Mas, por um lado, um pastor experiente, pelo outro, uma jovem, iniciante no ministério da pregação e do louvor. O que aconteceu foi um erro. Podemos até chamar de acidente de trabalho. Bem como falou o pastor Marinaldo, né? Tanto errou o pastor, como também a cantora, o pastor, porque aquela cantora, ela custou o preço do sangue de Cristo. Então deveria ser mais comedido o pastor na palavra. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, deve o pastor ter uma atitude de nobreza, pedir perdão à cantora, pedir perdão à igreja também e ao público, de maneira geral. E o mais nobre ainda será convidar a pregadora para ministrar. Pelo que eu sei, ele falou que era um produto que ele estava pagando, que ele mesmo pagou. Eu acredito que pelo que suou, foi uma oferta de R$ 3.000. O pregador que vem pregar na igreja que eu sou convidado, eu tenho que pagar as passagens dele, eu tenho que realmente dar um local, um hotel ou uma casa para ele se hospedar, e naturalmente tenho que dar uma oferta. Ele vive do altar.
uma oferta para quando ele chegar, pagar o aluguel da casa dele, comprar o alimento. A cantora, de igual modo, ela não pode ser convidada e ter o dinheiro só para pagar despesas. Ela vive daquilo. Tem que comprar roupa, o sapato e tudo. Então, isso não faz que a pessoa seja um produto. É uma oferta que a igreja oferta, abençoando o ministério daquela cantora. Então, eu acredito na nobreza do evangelho. Eu sei que o pastor é um homem de Deus. Eu sei que essa cantora é uma mulher de Deus também. O pastor errou em chamá-la de produto. E a ele foi confiado um cajado. Ele tem autoridade, mas ele precisa ter humildade também. Então, se esse pastor fizer o que eu estou orientando aqui, quem sou eu para orientar um pastor desse? Mas isso é muito presente na vida de quem tem Deus na vida. Porque foi gerado um escândalo nacional. Agora, para quebrar tudo isto e para que o nome de Deus seja engrandecido, o pastor precisa ter a nobreza de convidar ela. Vitória Souza, minha filha, eu fui agressivo, eu não fui bem sucedido nas minhas palavras, me perdoe. Se o cachê que ele deu foi 3, eu vi que a igreja dele tem estrutura de 6 mil para essa cantora. Abrace ela, peça perdão diante da igreja. O evangelho, ele vai ser beneficiado, o nome de Deus vai ser glorificado e o pastor vai ser mais respeitado ainda, e a cantora também. Então, minha gente, fica essas palavras, que Deus abençoe, em nome do Senhor. Amém.